Olá, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, com mais um vídeo aí para o meu canal, detalhando fatos históricos. Hoje eu vou falar sobre a guerra de Israel e os palestinos. Por que esse conflito? Por que que a Palestina vive com tanto conflito com Israel? Bem, para a gente entender isso aí, nós temos que voltar mais ou menos 2000 anos da história para a gente entender o que está acontecendo hoje. Existia um homem na Bíblia considerado o pai da fé, o nome dele era Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade construída pelos sumérios na Mesopotâmia. Deus fez um chamado para Abraão e pediu que ele fosse para Canaã, a terra prometida. Abraão foi para a terra prometida Canaã. Canaã tem esse nome porque vem de cananeus, ali habitavam os cananeus, povos politeístas. Canaã hoje é a atual Palestina, onde está acontecendo esse conflito aí entre Israel e vamos ver se realmente esse conflito é entre os palestinos, ok? De Canaã, ali em Canaã houve uma grande fome e Abraão acabou indo para o Egito. A esposa legítima de Abraão chamava Sara, mas Sara tinha uma escrava chamada Agar, ela era uma egípcia. Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, mas da descendência dele, entre Sara, Abraão ia ter um filho. E eles já eram velhos e acreditava que esse filho era impossível, então a Sara pediu para Abraão ter um filho com Agar. Como eu disse, ela era uma egípcia, era escrava de Sara, e ela teve um filho, e esse filho se chamou Ismael, foi o primeiro filho de Abraão. A promessa não era de Ismael, a promessa era do filho legítimo de Abraão, que seria Isaac. Mas Deus falou que faria de Ismael uma grande nação, e fez. De Ismael, então, gerou os árabes. E dos árabes você sabe que veio então a religião islâmica, porque ela foi fundada por Maomé, por volta aí do ano 570, ele foi para o deserto da Arábia, lá teve, diz ele que apareceu o anjo Gabriel e recitou umas palavras para ele, que hoje está escrito no Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, certo? Então Ismael gerou a nação árabe, de religião islâmica. E Isaac, então, vem da parte então dos israelitas. Por que israelitas? Porque mais tarde teve um homem chamado Jacó e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, daí vem israelita, ok? Então veja bem, ali tem dois irmãos. De um lado, na Palestina está a descendência de Ismael, do lado de Israel ali está a descendência de Isaac. São dois irmãos, certo? Duas descendências. Então veja bem, por que que Israel, então, está em guerra com os palestinos? Aí é que precisamos entender agora. Por quê? Porque tem muita gente fazendo sensacionalismo com as coisas sem entender o assunto. E começa a pregar que vai ter terceira guerra mundial, que vai vir o anticristo, que agora vai ser o fim do mundo. Precisamos tomar muito cuidado com isso aí, porque isso aí é especulação, sensacionalismo de pessoas que não conhecem o assunto, não estudam o assunto e ficam falando coisas que não conhecem, certo? O problema é que Israel não está em guerra com a Palestina. Israel está em guerra com um grupo terrorista chamado Hamas, certo? Ele é um grupo terrorista que surgiu em 1987 e a finalidade do Hamas é destruir Israel. O Hamas é de religião islâmica. O que muita gente não sabe é que dentro ali da faixa de Gaza tem duas Palestinas, certo? Uma Palestina, ela é dominada ali pelo Hamas, tem uma média ali de 2 milhões de palestinos e vamos dizer assim, dominada pelo Hamas, certo? Então eles são refém do Hamas. Então, quando as pessoas dizem que Israel está em guerra contra os palestinos, não é verdade. Ele está em guerra contra esse grupo terrorista que a finalidade dele é destruir Israel. Do outro lado da Palestina está a Cisjordânia. Lá é a segunda Palestina. E lá tem um grupo também terrorista chamado Fatah. O Fatah, ele controla 3 milhões de palestinos, certo? E esses palestinos também são, vamos dizer assim, refém desses grupos terroristas. Então veja, o Hamas controlando 2 milhões e o Fatah na outra região, na outra Palestina, dominando ali 3 milhões de palestinos, certo? Só que existe uma diferença entre Fatah e Hamas. Como eu disse, o Hamas é um grupo radical de religião islâmica
que não tem acordo com Israel. A finalidade dele é destruir, certo? Já o Fatah, ele é um grupo laico, o Estado não tem, eles não têm preocupação com religião, tanto é que ele é, vamos dizer assim, é secular, não tem vínculo religioso. O Fatah luta não tem nada a ver com religião, já o Hamas é diferente, certo? Então o que acontece agora? O que acontece é que Israel, por ter sofrido esse ataque, agora a meta dele é destruir o Hamas. E para destruir o Hamas, ele vai ter que destruir a Palestina. E agora as pessoas que estão lá dentro, as crianças, os velhos, eles vão sofrer as consequências, porque essas pessoas são dominadas pelo Hamas. Ou seja, eles fazem dessas pessoas, vamos dizer assim, um escudo, certo? E agora você viu que não pode, estão querendo cortar agora alimento, água, energia, e a coisa vai se complicar. E a Israel falou que a meta dele agora é destruir a Palestina, certo? O Fatah provavelmente vai entrar nesse conflito também, porque está do outro lado, na outra Palestina, como eu disse. O Irã, que financia esses grupos terroristas, está ameaçando também de entrar. Se entrar, vai perder, porque a força de Israel é muito grande e ela é também apoiada pelos Estados Unidos, ok? Então, veja bem. Agora, o que você talvez não sabe é que os líderes, por exemplo, do Hamas, eles não estão dentro da Palestina. Muitos deles estão na Síria, outros estão no Irã, então eles comandam lá de fora. Quer dizer, eles colocam o povo no fogo cruzado e eles ficam longe dali. O Fatah também. Ele é um grupo terrorista, como eu disse, ele é patrocinado por esses países, mas os líderes muitas vezes não estão ali dentro. Então, porque se eles estiverem, vão sofrer as consequências. Então, eles estão de fora e eles estão, vamos dizer assim, comandando do lado de fora, certo? Então, existe muita especulação sobre esses assuntos. Então, quando se diz guerra sobre Israel e Palestina, não é verdade. A guerra é entre Israel, o Hamas e o Fatah, que provavelmente entrará na guerra também, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se tenha gostado, deixe seu like, deixe seu comentário e aí espero você no próximo.